Pois é, meus amigos, não sou eu quem está falando isso, nem mesmo qualquer mídia ocidental, russa ou blogueiro militar. É o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Blinken acaba de fazer esse pronunciamento logo depois que a Rússia foi atacada pela Ucrânia, que tenta de alguma forma empurrar o conflito também para solo russo. E o pior, em um momento em que Putin afirma que pode atacar bases da OTAN perto do seu território. As provocações estão em um nível bem elevado. Tanto que no vídeo de ontem, pelas informações que eu peguei em diversos jornais, Putin teria decretado o alistamento de 150 mil homens. Lembrando que existem 90 mil homens da OTAN nas fronteiras russas, em um exercício militar conjunto e de certa forma preparados para uma ordem de invasão. Obviamente a gente não espera que isso aconteça, a não ser que Putin ultrapasse alguma linha proibida. E Putin só disse que vai ultrapassar uma linha proibida se a OTAN ultrapassar antes. Então um dos lados está esperando ter provas para começar uma guerra global de fato. Mas como eu disse, ontem se falava do alistamento de 150 mil homens russos. Mas hoje as mídias já estamparam que serão 300 mil. Como se dobra o número de soldados que serão enviados para a guerra de um dia para o outro? Para mim, é porque os ânimos estão mais aflorados do que a gente tenta passar através dos vídeos. Pois bem, vamos mostrar o pronunciamento polêmico de Blinken de que a Ucrânia vai entrar para a aliança. E não só isso, foi anunciado 100 bilhões de dólares para a Ucrânia, que vai ter dinheiro para bombardear bastante as refinarias de petróleo da Rússia. Parece que os ataques dentro do território russo estão dando certo. Vamos falar também dos 300 mil novos soldados russos e do pronunciamento do Conselheiro de Segurança russo sobre as medidas que serão tomadas contra os países da OTAN que fazem fronteira com a Rússia. O próprio serviço de inteligência ucraniana diz que já está ciente que um super ataque da Rússia vai acontecer, muito maior do que os últimos que já estão entre os mais violentos do conflito. Eles temem que seja um ataque que coloque fim à guerra e deixe a OTAN em xeque-mate sobre o que fazer, e tenham de tomar uma decisão, ainda mais depois do pronunciamento de Blinken. Além disso, tem a notícia de que Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, vai fortalecer a parceria na produção de petróleo enquanto a Rússia tem suas refinarias sendo bombardeadas. Putin tem se mostrado bem ágil na solução de alguns problemas. Como eu sempre falo, não defendo nenhum dos lados. Na minha opinião, as coisas deveriam ser resolvidas na diplomacia, comércio, crescimento econômico e parcerias. Mas a gente sabe que isso é impossível, pois existe sim uma guerra fria, onde uma potência cutuca a outra a todo momento, de todos os lados. Mas fala pra mim se você acha pertinente, em um momento como esse, o secretário de Estado americano fazer um pronunciamento tão alarmante. Não fica parecendo que ele está tentando fazer a Rússia cruzar uma linha proibida? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Bom, a Rússia continua tendo suas refinarias bombardeadas e a Ucrânia também está tendo suas usinas de energia sendo devastadas. Os ucranianos querem que Putin sinta no bolso o que as sanções não conseguiram fazer. Além disso, Zelensky quer que falte combustível para os tanques, aviões e todos os veículos do exército russo. Mas o Kremlin se movimenta rápido e já trouxe combustível de Belarus e agora vai receber a visita do ditador Nicolás Maduro para fortalecer a parceria no petróleo com a Venezuela. O próprio Kremlin disse que uma visita do ditador venezuelano Nicolás Maduro estava sendo preparada como um sinal da continuidade dos laços estreitos entre as duas principais nações produtoras de petróleo. Empresas como Shell, Repsol, Molnirt da Hungria, Maha Energy AB da Suécia, National Gas Company de Trinidad e Tobago e a empresa estatal de gás da Bolívia, YPFB, enviaram delegações a Caracas desde que os Estados Unidos suspenderam as restrições ao setor petrolífero venezuelano no ano passado. Os Estados Unidos deram ao governo do ditador Nicolás Maduro até o final de novembro de 2023 para avançar significativamente em direção a eleições justas, incluindo a definição de um processo para que candidatos desqualificados participem da votação de 2024.
Mas parece que isso não deu certo e Putin vai aproveitar esse momento para tirar proveito da situação, enquanto arruma a casa e consiga parar as ofensivas ucranianas, obviamente com uma ofensiva muito mais brutal. Pelo menos é o que supõe o serviço de inteligência da Ucrânia. E olha que Putin tem bastante cliente pelo mundo. De acordo com dados de fontes do mercado, Turquia e Brasil seguem como os principais importadores de diesel e gasóleo da Rússia por via marítima. Esse posto foi atingido em 2023 e se mantém em 2024, após sanções da União Europeia que impedem a importação de produtos refinados russos. O embargo total da União Europeia, implementado em fevereiro de 2023, retirou a Europa como o maior comprador da Rússia. Com isso, Brasil, Turquia, países da África, Ásia e Oriente Médio se tornaram os principais importadores. Oficiais ucranianos de alto escalão deram uma imagem sombria da situação no campo de batalha, dizendo que há um risco de as linhas de frente entrarem em colapso onde quer que a Rússia opte por lançar uma ofensiva. Eles alertaram que a Rússia está atualmente reunindo recursos e deve estar pronta para lançar um grande ataque por volta de agosto ou potencialmente mais cedo. Eles também admitiram que erros foram cometidos pela Ucrânia no campo de batalha. Volodymyr Zelensky destacou a escala da agressão da Rússia contra a Ucrânia, revelando que mais de 3.000 bombas aéreas guiadas foram disparadas apenas no mês passado. A Rússia também disparou 600 drones e 400 mísseis contra o país, segundo o presidente ucraniano. Ele também afirmou que a Rússia está preparando para mobilizar mais 300 mil militares até o começo de junho. Lembrando que em 31 de março, o decreto sobre o projeto militar da Primavera, assinado pelo líder russo, falava no recrutamento de 150 mil russos para as forças armadas do país. Mas hoje o Ministério da Defesa da Rússia informou que mais de 100 mil pessoas se juntaram ao serviço militar desde o início desse ano e estão sendo preparadas para chegar à Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia também disse que a soberania das nações bálticas, que faziam parte da União Soviética, é no mínimo contestável, e esses países devem se submeter à legislação russa. A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, e outras autoridades do país, bem como da Letônia e da Lituânia, tiveram seus nomes inseridos na lista de criminosos procurados por Moscou, embora não tenham em nenhum momento cometido algum crime dentro do território russo. A acusação contra Kallas é de que ela aprovou a retirada de monumentos da Segunda Guerra Mundial no território estoniano. Para a chefe de Estado, tais obras eram vistas, em seu país, como uma memória indesejada do período de ocupação soviética. Moscou disse que a retirada dos monumentos é uma profanação da memória dos militares soviéticos da Segunda Guerra. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, diz que a Estônia realizou atos hostis contra os russos e sua memória histórica. Esse é um dos motivos que fazem com que os países bálticos temam uma ofensiva da Rússia em algum momento. Porém, eles fazem parte da OTAN e Putin estaria começando basicamente uma terceira guerra mundial. E no meio de todo esse fogo cruzado de ameaças, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que a Ucrânia vai sim se juntar à OTAN. Ele afirmou que é necessário um roteiro para chegar a esse ponto, mas é um fato que a aliança vai enfrentar a Rússia e fazer isso acontecer. Para o grupo, a questão é ter um roteiro bom e claro para incorporar a Ucrânia. E na cúpula da OTAN pelo 75º aniversário da aliança, esse deve ser um dos focos sobre como estabelecer esse mapa. Ao mesmo tempo, os ministros dos negócios estrangeiros da OTAN se reúnem a partir de hoje para discutir um apoio militar de longo prazo aos ucranianos. Entre as propostas está a criação de um fundo de 5 anos no valor de 100 bilhões de dólares. Entre os temas da reunião, também está a possibilidade de a aliança militar assumir parte da coordenação de um grupo liderado pelos Estados Unidos para a defesa da Ucrânia. Não foi falado explicitamente de que a aliança pretende enviar soldados. Este apoio estaria blindado caso o ex-presidente norte-americano Donald Trump retorne à Casa Branca depois das eleições de 5 de novembro e queira dar para trás em apoio a Putin. Desde o início da guerra contra a Rússia, a OTAN oferece à Ucrânia ajuda para se defender em seu próprio território. O apoio é enviado por meio de acordos bilaterais entre Kiev e os países membros da aliança militar. O presidente russo Vladimir Putin ameaça expandir os ataques se a organização passar a atuar de forma mais direta. Então ainda é uma incógnita qual tipo de apoio adicional será discutido na reunião.
Você acha pertinente em um momento como esse o secretário de Estado americano fazer um pronunciamento tão alarmante? Não fica parecendo que ele está tentando fazer a Rússia cruzar uma linha proibida? E você acredita que na reunião pelo aniversário da OTAN, uma ajuda que ultrapasse a linha estabelecida por Putin vai ser anunciada? O que poderia ser oferecido à Ucrânia que ainda não foi fornecido e que não seja o envio de soldados para o campo de batalha? Ogivas nucleares, talvez? O que você acha? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!